Olá, pessoal. Eu quero aqui apresentar mais um episódio do Empreendedorismo na Veia. E hoje nós vamos falar com um empreendedor jovem, mas com uma cabeça muito incrível. Você vai aprender muito com isso hoje. Nós estamos aqui hoje convidando o Cadu. O Cadu é uma pessoa da área de educação física, né, Cadu? Formação. Formação, Cadu Pires, mas ele tem uma história hoje muito bacana para falar aqui com você que está nos assistindo hoje sobre empreendedorismo. Então, Cadu, muito obrigado pelo convite. Cadu Agradeço. Pires, né? Carlos E Eduardo para os íntimos, cara. Carlos Eduardo, é isso aí, que legal, Carlos Eduardo, famoso Cadu Pires. E você começou com um projeto bem bacana, né? Que é um projeto de um clube criativo. E eu queria que você contasse para a gente como você começou a empreender. Porque eu acho que muita gente que está aqui hoje fica pensando: caramba, eu quero empreender, mas eu já não tenho condições de começar grande. O empreendedor precisa começar grande? Como é que você vê isso? Sidney, bom, agradeço o Eu convite, que tá? É um agradeço, prazer estar cara. aqui com Obrigado. vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, desses anos aí de luta. A minha história, eu vou até fazer um parênteses, porque o que você me fez a pergunta é a história da minha mãe. A minha mãe, com 54 anos, trabalhando numa companhia aérea americana, já há 7 anos, resolveu pedir demissão. Olha Saiu isso. com R$ 900 de rescisão da empresa e empreendeu. Caramba, hein? Hoje Isso ela é. com 66 anos, tem uma marca, duas marcas já bem consolidadas no mercado, que é o Clube dos Paninhos e a Fabicart, que são duas marcas ligadas à área têxtil, uma ligada ao varejo, uma ligada à distribuidora, a parte atacadista. Eu trabalho desde o início com ela nas duas marcas. Então, assim, para nós, a gente empreendeu junto, mas em momentos diferentes. Eu com 20 e poucos anos, recém-formado, numa área que não tinha absolutamente nada a ver com E isso. aliás, ela já tinha a ver com essa área ou não? Não, absolutamente não. Assim, foi um Olha só, acaso. É, olha gente, olha como é. Ela era uma CLT, sim. numa companhia aérea, que hoje é o sonho de muita gente, né? Trabalhar na companhia aérea, que tem vários benefícios de Era viagem, muito bom. Isso não é? eu posso E dizer que isso era bem gostoso. não é? E aí ela resolve com 54 anos empreender numa área que ela não conhecia. Não, zero. Na realidade, foi assim: ela tinha um site de varejo. Foi 2 minutos para você entender, Tá, porque foi uma história muito peculiar. legal. Primeiras férias que minha mãe teve na América, ela foi para os Estados Unidos, na casa de uma amiga, sem dinheiro nenhum. E a amiga levou ela numa rede de lojas americanas chamada Joann, muito famosa. E minha mãe comprou 2 jardas de tecido. Por quê? Não sei, porque ela não costura. Quando ela voltou para o Brasil, ela olhou e falou: por que eu comprei 2 jardas de tecido se eu não costuro? Vou vender, preciso de dinheiro. Entrou no Orkut, e existe uma comunidade lá, ela descobriu, e ela falou: olha, eu voltei dos Estados Unidos, tenho 2 jardas de tecido, alguém se interessa em comprar? E ela vendeu assim, simples. Olha que Isso legal, deu um cara. start nela. Ela 2 jardas hoje quantos metros dá? 2 jardas dá 1,90 m, 1,80 m, é pouca coisa, Tá, dois pedacinhos, assim, meio tá. pequenininho. E aí ela falou: poxa, esse negócio é bom. Ligou para um amigo dela, falou: sério, para os Estados Unidos semana que vem? Ele falou: tô. Se eu te der $100, você compra tecido para mim? Aí ele falou: não sei. Ela falou: não, eu te ensino aí o que é para comprar e você. E aí ela deu $100, ele trouxe, ela entrou nessa comunidade e falou: tem alguns tecidos importados, alguém quer? E acabava assim em minutos. Coisa. Isso deu um start nela, ela montou uma comunidade no Orkut chamado Eu Adoro Paninhos Estampados. Essa comunidade começou a bombar. Ela começou a vender, 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 até que ela teve a conta dela derrubada, porque não podia ter venda no Orkut. E ela montou um site e montou um clube. Um clube chamado Clube dos Paninhos. Então, todos os meses, as artesãs pagavam uma mensalidade e ganhavam um kit de tecido coordenado. E a partir dali, ela começou a expandir esse negócio dela, atrelado à American, ainda, à companhia aérea. Sim. E até o momento que ela me convidou, eu já trabalhava com ela operacionalmente, eu fazia os cortes do tecido. E ela me convidou para ter uma distribuidora têxtil. E ambos tentamos, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi um momento que eu confiei nela, perguntei se acha que isso tem mercado. Ela falou: eu acho que tem.
ela começou a fazer brigadeiro e biscoito para vender no intervalo do lanche, para juntar um dinheiro. Nós morávamos na Coab nessa época, e foi um momento Aqui muito em São difícil Paulo. aqui em São Paulo. Foi um momento muito difícil da minha família, e a gente resolveu empreender, a gente resolveu tentar, a gente resolveu colocar o nosso talento, a nossa vontade à prova. Gente, isso é empreendedor na veia Na mesmo, veia porque mesmo. muita gente está assim, eu vou juntar dinheiro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar um dinheiro para poder empreender. E você não precisa disso para empreender, né? Para empreender você tem que ter vontade, você tem que ter vocação, você tem que ter consciência de que o empreendedor, ele passa por dificuldades gigantes. Toma E risco. você não começa do zero. Aliás, você não começa grande, você começa do zero e vai dando um passo de cada vez, né? Que a gente fala step by step. É um passinho de cada vez. Vende o brigadeiro, outro vende o docinho, outro vende a cocadinha, outro vende bolo, e você vai fazendo a sua clientela e você vai conquistando seus clientes. É assim que todo grande empreendedor começa. E assim, eu acho que o empreendedorismo no Brasil hoje, ele necessita de bom senso. Necessita de uma percepção do que de fato o mercado pede. E quando a gente começou com a distribuidora, com a Fabricarte, essa foi uma das tônicas nossas, porque de fato a gente nunca tinha feito isso. Pois é. Mas nós viemos do varejo e a gente sabia, dentro dos nossos aí, novos concorrentes na distribuição, o que os concorrentes faziam para nós como cliente final que aquilo incomodava. Então, foi algo que a gente focou esse negócio novo em pilares para a gente falar assim, se isso incomoda a nós como consumidor, a varejista, isso deve incomodar a outros clientes também. Exatamente. Então, vamos basear a nossa empresa nesses pilares. E, de fato, isso aconteceu. Então, assim, o crescimento foi muito rápido. Não é normal, mas foi muito rápido, né? Agora é gozado, né, Catu? Porque, veja, quando a gente fala em empreender, nossas escolas, né, em qualquer curso que você quiser, desde o curso infantil, no curso fundamental, no curso, agora era colegial antigamente, agora é o curso ensino médio, as próprias universidades não ensinam as pessoas a empreenderem, né? Hoje você tem dentista que se forma, não sabe empreender. Você tem médicos que se formam, não sabem empreender. Você tem administradores de empresa como eu, que não aprenderam na faculdade ou na universidade venderem. Então, nós temos hoje um grande problema na nossa educação no Brasil, que as pessoas elas fazem um curso para serem bons funcionários, não para serem empreendedores. Bons profissionais. Bons profissionais. Trabalhar para alguém que vai empregá-los, né? A gente não tem essa formação no Brasil de formar empreendedores desde pequeno. E cultura também, né? Não tem essa cultura. Outros países, por exemplo, do mundo, eles já ensinam. Você vê aí, outros países, na China, tem desde o ensino infantil, a criança já aprende a empreender. Então, o Brasil é um dos países que está atrasado nisso, porque as pessoas não têm esse aprendizado, essa cultura desde pequeno. E a cultura no Brasil ela é o contrário, né? Em muitos momentos, em muitas alas, ela conflita, ela te obriga a conflitar entre o empreendedor, o patrão e o funcionário. E eu acho que isso é muito nocivo para o nosso país. Eu acho que muito da dificuldade que o Brasil tem em evoluir na indústria e no comércio lida com essa briga de cabo de guerra entre um lado e outro. Aliás, o próprio empreendedorismo no Brasil ele não é efetivamente fomentado pelo governo, né? Tanto é que o empreendedor ele sofre com problemas muito graves, como, por exemplo, a folha de pagamento, né? Que hoje ainda está no modelo de 1950, de Getúlio Vargas. Você tem uma lei antiga de contratação, CLT, com vários benefícios, e com 13º, e com férias, e com não sei o que lá. Não que eu sou contra o que o funcionário tem de direito. Mas eu acho que esse tipo de coisa fomenta a pessoa não empreender. Porque o cara que empreende, ele sabe como é duro para ele. Ele tem que buscar seu próprio salário, ele tem que buscar suas próprias condições de retorno financeiro. Em todos os países do mundo avançados, você não tem essa peculiaridade que tem no Brasil de você ter uma gestão
ortodoxa que nós temos hoje na nossa modelo de contratação. O CLT, ele bate muito no empresário. Eu costumo brincar, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as questões de furacão. Agora teve aí o Rio. Você tem uma empresa de bricks, de calçado. Sim. Você sabe que o furacão vai passar quinta e sexta na tua cidade. Eles desligam os funcionários na quarta, porque eles não vão trabalhar quinta, sexta, sábado, e recontratam na segunda-feira. Isso dá a possibilidade de ter mais emprego, porque muitas vezes nós, empreendedores, precisamos de equipes maiores, mas a responsabilidade e o risco na hora de um desligamento ou de uma burocracia de contratação, que você acaba travando essa contratação. Então você tem emprego reprimido se o modelo fosse mais flexível. Estados Unidos é isso. A pessoa vai trabalhar, por exemplo, no Walmart, ela escolhe o tempo que ela quer trabalhar, o dia da semana, você quer trabalhar de noite, quer trabalhar de dia, quantas horas por dia, ela tem essa liberdade. Aqui no Brasil, não. Você é obrigado a contratar uma pessoa, assinar uma carteira, que isso é coisa de antigamente, né? Hoje já não é mais assim. Hoje você tem pessoas que querem trabalhar, eu quero trabalhar de segunda a quarta. Poderia. Se está combinado, né? Se tá combinado. Então, isso é só uma pausa para dizer porque o Brasil precisa mudar e, desde a infância, ensinar as crianças a empreenderem e não serem os melhores colaboradores do mundo. Nós temos que ensinar a empreender. Empreender requer finanças, requer a pessoa aprender a vender. O empreendedor que não sabe vender, ele não vai ser próspero. O marketing. Né? A saber se vender, a saber divulgar o seu produto, fundamental. E aí, a tua mãe, entrando nessa área de têxtil, saiu de uma grande empresa, que era CLT, com todas as garantias que uma CLT te dá, e vocês montaram junto uma empresa para tecidos para artesanato. O foco é uma distribuidora têxtil, onde o foco é a distribuição e venda para as lojas. Então, a gente fala de lojas de tecido, armarinhos e ateliês, mas muito mais ligados a artesanato e decoração. A gente tem alguns clientes de confecção infantil, mas não é nosso know-how, nosso carro-chefe. Então, a gente foi meio na raça ali no começo, né? Ainda minha mãe falou, nossa, porque assim, depois do finalzinho minha mãe ainda teve uma depressão. Como é que foi esse comecinho? Porque assim, a pessoa está lá, CLT, recebendo mensalmente aquele salário, faça sol, faça chuva, tenha voo, não tenha voo, ela está lá ganhando capital. Como é, no dia para a noite, você se sentir um empresário e viver com a própria renda? Sidney, não foi fácil, tá? A gente tem um padrão de vida muito baixo, então isso também de alguma forma facilitou. Ajudou, é verdade. E o crescimento da empresa foi muito rápido, então isso também equilibrou. Eu, particularmente, formado em educação física, continuava como personal. Então, pelos primeiros 2 anos da empresa, eu continuei administrando momentos de aula e momentos na empresa, porque eu não tinha como abrir mão. E eu não queria colocar um custo financeiro dentro da empresa nesse primeiro momento. Então, assim, a gente tirava o dinheiro que era o dinheiro para a gente sobreviver. Basicamente era isso. Quanto você precisa para sobreviver? Tanto. E assim, o apartamento que nós morávamos era emprestado da minha tia, era muito simples, então esse custo também não existia. Então, assim, não foi fácil, foi difícil, mas o que a gente sofreu muito nos primeiros anos, de fato, foi com essa falta de experiência em administrar, em saber para que lado ir. Exatamente. A gente começou muito cru. E assim, todos os empresários, infelizmente, no Brasil, iniciam dessa forma. Cru. E você tem 2 formas de empreender, né? Pela vontade ou pela necessidade. E ambos passam pelos mesmos problemas, porque não existe uma formação, né? Olha, para você empreender, você tem que primeiro aprender isso. Hoje não tem isso no Brasil, né? A gente não é aculturado a isso desde pequeno, né? Como a gente acabou de falar. Então, eu acho que esse momento que você viveu é o momento que todos vivem, né? E foi com um capital muito pequeno, a gente tinha dinheiro para 3 meses de aluguel e 2 coleções. E basicamente, se a gente não vendesse as 2 coleções, que eu tinha que comprar à vista, ninguém conhecia, não tinha crédito aberto na praça ainda, não teria a terceira coleção.
Então, eu assumi a área comercial da época, comercial e marketing, e fui para rua. Fui para rua. Eu batia nas lojas, ligava, me apresentava. Que tipo de loja que você visitava? Lojas de tecido e ateliês. A gente já conhecia algumas lojas, né, pelo site da minha mãe, então a gente já frequentava algumas feiras do segmento. Então, assim, eu contatei essas lojas, me apresentei e falei: olha, meu nome é Cadu, eu estou montando uma distribuidora aqui com a minha mãe, eu tenho esses 9 desenhos para te oferecer. E a pessoa fala: cara, o que eu faço com 9 desenhos? Eu falei: compra. Se você comprar, mês que vem eu volto com mais 9. Se você não comprar, mês que vem eu não volto mais. E muitas lojas me apoiaram nesse momento, sabe? Falaram: não, cara, gostei de você, senti verdade no que você me disse, eu vou comprar. E eu fiz várias vendas sem nem ter o produto. Porque o produto custava X e eu falava: se você me apoiar agora, Você eu te vendia com dou. o catálogo na mão. Eu falei: eu te entrego daqui 20 dias, 30 dias. E de fato foi isso que aconteceu. A gente recebeu, teve um feedback legal, conseguimos vender, conseguimos fazer outras coleções. E eu brinquei com a minha mãe, porque isso foi em julho para agosto. Eu falei: mãe, se a gente sobreviver até o final do ano, que era a nossa maior dificuldade, Sim. eu acho que as coisas vão acontecer. E aí na coleção de outubro para novembro explodiu. E aí todo mundo começou a falar da marca nova que estava começando. E aí as coisas de fato começaram a Isso fluir. que ano foi, Cadu? 2011. 2011. É, Tá. E 2011. depois, como é que foi a retomada desse momento aí, de 2011 para cá? A gente teve melhores momentos, piores momentos, como tudo, Como né? todo A gente negócio. passou aí por algumas crises já nesses 13 anos de marca. Ah, tivemos num momento de crescimento muito grande da empresa, que foi entre 18 para 19, onde a marca já estava bem estabelecida, eu estava com linhas de licenciados dentro da empresa que estava me ajudando a aumentar o portfólio de clientes. A gente se deparou com a pandemia no começo de 2020 e foi um momento muito, muito difícil no início. Para todo mundo, Eu né? lembro como se fosse hoje eu chamando todos os funcionários e falando para eles o seguinte: pessoal, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai É acontecer. verdade. O que eu garanto para vocês é que nos próximos 60, no máximo 90 dias, se vocês precisarem ficar em casa, eu pago o salário de vocês. Depois disso, E mesmo não se não tendo voltarem, não receita, sei né, mais. cara? Não, sem receita nenhuma. Sem receita nenhuma. E aí eles foram embora, eu sentei no galpão com a minha mãe, a gente começou a se abraçar e chorar e falar: acabou E tudo, agora? acabou tudo. Acho que 90% dos empresários tiveram esse mesmo medo, né, cara? A gente não sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar a pandemia. Uma coisa muito difícil para nós. A nossa geração nunca tinha passado por isso, né? Então todos nós sofremos muito, né? É, Escolas, odontologia. Acho que quem conseguiu se consolidar foram os médicos, né? E ainda com risco, né? Porque ninguém sabia onde estava o vírus, como pegava, etc. cara, acho que nos primeiros meses ninguém se consolidou, assim. De Não, verdade, eu acho que foi o caos. Eu só queria fazer um parênteses que eu acho que é legal, da linha do tempo que eu acabei esquecendo. Em 2015 para 2016, eu resolvi que eu ia também empreender fora do Brasil. olha aí que legal, cara. E aí eu falei: se eu vender no Brasil, eu vendo fora do Brasil. Olha isso. Peguei um avião e fui para Portugal. Achei um distribuidor em Portugal e comecei a vender esses tecidos para esse distribuidor. E Tecidos aqui do Brasil. os As meus fábricas são aqui do as Brasil. fábricas são brasileiras, né? A minha marca ela tem uma que é hoje coordenada pela minha mãe. A gente faz todo o desenvolvimento dos desenhos, das coleções, das estampas aqui. Terceiriza a fabricação com essas fábricas. São 4 fábricas que produzem para nós hoje. Sim. E aí eu recebo esses produtos e fraciono e vendo para as lojas. Porque as fábricas só vendem em grande quantidade. Elas vêm em rolos, né? Na embalagem unitária de um desenho, ela é maior do que às vezes a loja consegue Sim, absorver. sim. Então a gente vende Você essa tem que fração. fracionar. Exato. Na tua empresa, você fraciona e E distribuo, vende, exatamente. Eu tenho os distribui. representantes, são 25 representantes no Brasil Olha que todo. legal, cara. Eles recebem um catálogo sempre que tem uma coleção nova e fazem as visitas, né? As visitas para as lojas. E aí, em 2017 para 2018, eu tinha uma parceira portuguesa, tenho, né? E eu estava incomodado com as vendas lá, porque eles me compravam um pouco. E ela falou: Cadu, o único jeito que você tem de resolver isso é você vir para cá. Eu falei: você me ajuda? Ela falou: ajuda. Eu falei: então bora. Olha.
Peguei um avião, fui para Portugal, aluguei um espaço, montei a Fabricarte em Portugal. É mesmo, né, E em 2 anos eu virei líder de mercado em Portugal. Olha que legal, cara. Temos mais de 500 clientes abertos lá no país. E também empresas de pequenininhas de Mesmo, artesanatos. exato. O mesmo perfil. Lá chama de retrosaria, né? Então as retrosarias. As retrosarias, aí começamos a vender para alguns clientes da Espanha, aí um distribuidor da Itália nos contatou, aí comecei a vender para a Itália também, e aí veio a pandemia. Aí sim veio a pandemia, aí trouxe essa... Lá em Portugal, a Europa principalmente, foi bem afetada também. No começo foi bem difícil. Bem afetada. Itália, a gente teve lá muito problema, né, cara, de falta de estrutura. Lá não tem SUS, né? E aqui o SUS deu uma segurada boa na peteca aí. E lá começou. Então, assim, eles foram de alguma forma a primeira, né? Quando isso chegou no Brasil, que ainda já tinha um mínimo de informação, né? Sim. E aí você montou e na pandemia teve que fechar lá ou não? A gente fechou por uma semana. Lá em Portugal? Não. Em Portugal ficou fechado. Ficou fechado um tempo. E aqui no Brasil? No Brasil a gente fechou, como eu contei há pouco. Dispensei todo mundo e falei, a gente se vê quando Deus permitir, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí minha mãe me ligou um dia e falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. Você saiu de casa? Eu falei, não. Ela falou, eu também não. Vamos pelo menos abrir o varejo da empresa? Ela falou, porque assim, as pessoas vão ficar em casa, elas precisam fazer alguma coisa, elas vão pirar se elas... Olha que boa ideia, gente. Olha como o empreendedor tem que agir, né? Foi mais ou menos isso. Ela falou, ela vai pirar se ela ficar em casa. Ela falou, eu acho que algum tecido a gente vende no varejo para o consumidor. Online. Se vender para pagar o aluguel, a conta de luz, a gente já está na vantagem. Claro. Eu falei, então tá bom. Já que eu vou, só eu e você. Eu falei, então tá bom. Então, já que eu vou, eu avisei os representantes e falei, pessoal, eu vou estar indo todo dia de manhã na empresa com a minha mãe, porque o site vai reabrir para o online. Se algum cliente de vocês quiser tecido para vender online também, me chama, eu vou estar lá. E aí no primeiro dia entrou 2 pedidos no atacado, no segundo entrou 3. Uma semana começou a entrar 10 pedidos por dia. Aí eu liguei para um colaborador e falei, cara, você consegue voltar? Consigo. Com um mês eu já estava com mais 4 funcionários novos dentro da empresa. Eu tive um amigo que teve o contrato de trabalho dele interrompido por um tempo. O primo da minha esposa, eu pus eles dentro da minha casa, eles moraram na minha casa por 4 meses. E quando a gente viu, assim, eu nunca vendi tanto tecido em toda a minha vida. Isso coisa de 60 dias. Olha, gente, olha aí, ó, lição de empreendedorismo, né? A crise, você não pode paralisar, você tem que continuar agindo, você tem que continuar buscando alternativas. Isso que torna o empreendedor, de fato, guerreiro. Né? O empreendedor que é, de fato, um empreendedor, não tem crise, ele tem que se reinventar na crise. E a gente viu isso nas lojas, né? As lojas mesmo, algumas lojas, elas cresceram, usaram esse momento para crescimento, e outras lojas preferiram fechar. Naquele começo, falaram, não vai dar certo, eu vou fechar. E aquelas lojas que encararam esse momento de frente, empreendendo, achando soluções criativas, evoluíram, cresceram bastante. É isso aí. Cadu, e na linha do tempo ainda, né? Você passou por esse momento de pandemia e o restante? Como é que foi aí? Como é que está hoje esse mercado? Porque, gente, é um mercado que eu por exemplo, desconhecia. Né? Área têxtil. Aliás, fábrica no Brasil precisa ser realmente heroína para continuar vivendo. Né? Se o empreendedorismo aqui no Brasil de serviço já é difícil, ainda mais indústria, que você compete com China, você compete com países hoje que têm uma evolução e têm uma carga tributária e trabalhista muito pequena, comparando com o Brasil. E eu não conhecia esse mercado, né, que você está falando, principalmente o de artesanato. Para mim isso é novidade. Sim. Né? E conta aí, na linha do tempo, como é que ficou? Eu só vou fazer uma informação para defender agora a classe do artesanato. Vamos, porque muita gente que está em casa pode se tornar uma artesã. Sim, não tem dúvida. Né? E assim, né, que você falou, a artesã, ela pode ser a profissional para ter uma geração de renda, sim, ou para um passatempo também. Hoje o artesanato é uma terapia. Você tem o artesão que faz a técnica como fonte de renda. Você tem a artesã que usa como terapia mesmo. Exatamente. E você tem a artesã que usa exatamente como hobby.
Acorda no sábado, quer fazer alguma coisinha, porque gosta da técnica de fazer algo manual, né? Mas o artesanato no Brasil, ele é muito forte, ele é muito, muito grande, mas é uma área, é um meio de negócios que infelizmente é muito pouco divulgado e muito pouco unido. E aí depois vai entender um pouquinho o porquê que eu falei isso. É um mercado que movimenta última vez que se conseguiu avaliar, foi 2015 para 2016, nós falamos de 60 bilhões por ano. Nós temos uma estimativa de aproximadamente 10 a 15 mil lojas que vendem insumos de artesanato no Brasil. E nós estamos falando em aproximadamente 15 milhões de pessoas que fazem artesanato no Brasil. Estamos falando de quase 10% da Quase 10% população. da população. É uma coisa inacreditável, né, cara? Eu desconhecia esse mercado. A maioria das pessoas desconhece. E Olha eu que acho legal. necessário a gente ter alguém, uma entidade que ilumine, né? Eu brinco assim, jogar um Não existe, holofote para isso. não existe um sindicato, não Não existe, existe não. nenhuma forma de Não. você O criar. artesanato é informal, Sim. né? A prática de artesanato é informal. Então, a grande maioria das artesãs vendem seus artesanatos na ponta, ou em feiras, feirinhas de bairro, de Sim. praças que a gente vê, Ou porta a assim, porta. porta a porta, ou hoje de forma online, né, por marketplace, ou formalmente com a coleguinha. Então, isso é muito ruim. Você tem indústrias enormes, né? Você tem indústrias têxteis, indústrias químicas, indústrias de fita, indústrias. Enfim, você tem indústrias de N gêneros do artesanato no Brasil. Você tem lojas de diversos tamanhos, desde uma até cadeias enormes, mas ninguém sabe. Mas se você parar para pensar, se você pegar, sair daqui de onde nós estamos até a tua casa e prestar atenção, você vai passar pelo menos por umas 3, 4. Olha, é aquilo ali. Esse é o cliente que compra o tecido, compra a tinta, compra o pincel, compra a lã, a linha, o É um barbante. negócio inacreditável, né, cara? Eu nunca tinha pensado, embora nós tenhamos a escola na Hickman, né, de cursos profissionalizantes, e uma época até eu cheguei a pensar em nós colocarmos lá o curso de artesanato, até porque eu acho que o artesanato, o como chama? Patchwork. Patchwork, né? O patchwork é bem bacana. É o meu core Né? business, né? O que eu faço É o hoje é o patchwork. patchwork. Ah, que legal, cara. O Então, patchwork é você juntar juntar retalhos, né? Juntar detalhes, pedaços de tecido e criar um trabalho, uma peça. colchas, e várias. Colchas, bolsas, necessaires, almofada, porta-óculos, saquinho para guardar lingerie, bonecas. Tem uma pessoal que é especializada em fazer Roupas de roupa de boneca. boneca. Aí você compra o tecido para fazer o corpo da boneca. Aí você tem que comprar um enchimento para fazer o enchimento da boneca. Gente, Então, aliás, ó, falando nisso, existe uma empresa em Orlando, chama-se American Girls. Lá eles vendem uma boneca, qualquer bonequinha qualquer, com uma roupinha, e a criança, a dona da boneca, com a mesma roupa. Olha aí uma ideia para vocês lançarem. tem um pessoal. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Mariana, Olha e que a Mariana, bacaninha. a minha sogra, faz as roupinhas para as bonecas e às vezes dá uma roupinha para minha Ó, filha, ó, para fica uma elas dica ficarem aí, ali ó. no mesmo estilo, né? Fica uma Então, dica aí, ó. Tá vendo? Você que tá aí pensando em empreender, fala com o mas a Cadu parte aí. de horticultura, Sidney, no artesanato ela está crescendo muito. Então você tem as lojas que eu citei, muitas dessas lojas têm dentro do seu espaço as salas de curso, né, os ateliês. E hoje, desses cursos, você já vê várias dando curso de corte e costura. A otimização, a customização da roupa, o reaproveitamento da roupa. A gente vive um momento no mundo que é necessário isso. Sim. Você não pode, por um primeiro defeito, alguma coisinha que dá na tua roupa, jogar fora e Jogar comprar uma fora. nova. É verdade. Então, isso é uma coisa que tem crescido bastante dentro do mercado de artesanato. Legal. E conta pra gente, como está atualmente? O que você reinventou? Eu sei que você criou um clube aí. Conta pra nós desse clube Bom, aí. aí da pandemia, como eu citei, né, a gente vendendo muito, 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 teve uma demanda enorme e a maioria das lojas acabaram ficando com esses produtos porque também se abasteceram de forma demasiada. E aí nós, distribuidores de tecido, passamos aí por um momento do mesmo jeito que subiu, caiu. Sim. E foi, nos últimos anos, um momento difícil. Eu também tive questões pessoais aí de outros investimentos que foram muito ruins para mim e eu precisei me reinventar.
fazer o modelo tradicional, o beabazinho ali, eu senti que não me daria o futuro que eu gostaria. E aí, sentando, tenho um colaborador, que é o Luiz Ricardo. Hoje ele é meu sócio nesse projeto. Eu falei, Luiz, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa trazer alguma novidade para esse mercado. E aí, volto que eu falei, o artesanato não é o mundo. E eu falei, a gente precisa talvez ter uma empresa que crie essa união e que fomente mais o artesanato, porque na pandemia, o artesanato, os insumos ficaram muito caros. Tiveram muitos reajustes de preço. Têxtil, algodão é uma commodity. A gente Verdade. sofreu em 2 anos ali aumentos que eu não sofri daquele momento até hoje. E eu queria, de alguma forma, voltar a ter o produto, o insumo de artesanato mais barato para as lojas e, de alguma forma, mais barato ao consumidor final, para que ela pudesse fazer o artesanato em maior volume. E aí a gente, resumindo, montou um ecossistema de fomento, de necessidade de cooperação chamado Clube Mais Criativo. O que é o Clube Mais Criativo? Então, o Conta Clube pra Mais gente Criativo é um clube de desconto e vantagens cooperado, com um viés cooperado, né? Quase um modelo associativo, onde as lojas, hoje ele está focado nas lojas de artesanato do Brasil, elas elas fazem parte, elas pagam uma mensalidade, valor elas fazem uma mensal. associação, exatamente, para fazer parte desse clube. E a partir do momento que elas fazem parte desse clube, elas têm uma quantidade de vantagens que fazem com que este pagamento dessa mensalidade não se torne uma mensalidade, sim um investimento. Olha que legal. Retorna para ele esse valor. Hoje nós estamos falando de quanto de mensalidade? R$ 799 por mês. Então, quem está nos escutando aqui, quer entrar nesse clube, paga R$ 790. E o que ele recebe? Bom, então assim, a primeira vantagem que eu acho que é o maior, é o mais sensível, né? Que é o que faz essa mensalidade não ter o custo, em pagando, em fazendo parte desse clube de assinatura, você já recebe 15 metros de tecido digital à sua escolha, ou seja, não é um produto imposto pela distribuidora, eu tenho isso aqui sobrando, eu vou te dar. Não. O cliente que é associado do clube, ele escolhe dentro do portfólio das marcas que participam do clube, 15 metros de tecido digital. O que é o tecido digital? Para quem não conhece, eu conheci há pouco tempo aí que a gente foi fazer na escola na Hickman, voltando, a gente ia fazer salas de aula divididas com tecido digital. Né? Conta para o povo o que é o tecido digital. O tecido digital nada mais é do que hoje a gente trabalha com a Tricoline, né, que é um produto 100% algodão, de ótima qualidade. Ele é estampado em uma máquina digital. Então, assim, a grosso modo é uma grandíssima impressora. Tá. É uma Kombi, parece uma Kombi. De vez ser no papel, imprime no tecido. Imprime no tecido. Desenhos que vocês criam. Só que a diferença é que antigamente, quando não existia o digital, nós tínhamos na estamparia rotativa, que era o modelo anterior, uma série de restrições. Então nós tínhamos restrição de número de cores, de características de detalhes, de filamento. Enfim, era um tecido bonito porque dava. E era mais tecido liso, né? Não, tinha estampado, mas era caro, porque você tinha que fazer um cilindro para pôr na máquina. E o cilindro hoje custa R$ 1.000, para uma cor, para um desenho. Caramba. Então ele começou a ficar inviável. Com o tecido digital, nós não temos limitação de cor, de traço. Eu posso fazer a sua cara no tecido. Que legal. Então, assim, você pode fazer o que você quiser. Então, você aumentou a possibilidade, os mínimos de produção também são menores. Sim. Então, assim, ficou muito mais fácil fazer tecido. O digital melhorou muito. Só que ele é um pouco mais caro, obviamente, também. Tá? Sim, claro. Então, o cliente ganha esses 15 metros. E por que ele ganha esses 15 metros? Porque ele vai pôr para vender esse produto na loja dele. Ele vai escolher as estampas que ele quer, ele vai pôr para vender. E aí a gente pôs esses 15 metros porque o preço médio da venda das lojas hoje, fazendo a venda desses 15 metros, retorna os R$ 799. É como se ele estivesse vendendo a R$ 60 o metro. 50 e pouquinhos, 50, R$ 55 vendendo os 15 metros, ele retorna os R$ 799 para o caixa. Então, assim, ele praticamente ele só está antecipando esse valor, ele não está precisando colocar esse valor. Olha que legal. Então ele paga uma mensalidade e recebe de volta em tecido. Em tecido. Né? E aí tivemos alguns clientes que falaram, mas
Eu não ganho dinheiro com essa operação, não. De fato, essa operação não foi feita para você ganhar dinheiro. Essa operação foi feita para você amortizar total ou parcial o teu investimento na assinatura. Agora, também depende, né? Se a pessoa tratar aquele tecido, fizer um artesanato nele, Perfeito. aí vai ganhar dinheiro. Então, gente, olha só, o empreendedor, ele tem que ter essa visão. Se ele pega e vende aquele tecido cru, do jeito que você vendeu para ele vai ter um preço. Quando você trabalha aquele tecido e faz dele uma bolsa, você faz dele um Eu tenho algumas lojas, Sidney, olha só que como é o empreendedor. A maioria hoje está fazendo a venda simples e puramente do tecido produto. cru. Aham. Mas eu tenho algumas lojas que também falaram assim, Cadu, eu vou pegar esses 15 metros e eu vou colocar dentro de workshops da minha loja. Porque quando eu coloco workshop, eu mensuro esse produto agregado e aliado a um serviço que é ensinar, Sim, e eu coloco um kit lá dentro. Então, pronto. você vai pagar X reais, você já tem o material, o tecido, Pois isso, é. isso. E ela falou, esse produto vira muito mais caro, eu Claro. trago muito mais valor do que os R$ 799 que eu estou pagando no É clube. isso. Então, esse aí nasce o empreendedorismo de fato, né? A pessoa não só revende aquilo que ela comprou para ter o mesmo valor. Ela vai trabalhar aquele tecido, né? Através de curso, através de uma melhoria no tecido, como a gente fala, num retrofit, numa reforma. Como que funciona isso? É o patchwork, né? Que você fala. Ela vai criar peças, ela Cria peças. exato, vai criar produtos para consumo, né? São mais ou menos 15 metros. 15 metros você faz o quê? Camisa, Ah, muita coisa. 15 metros é roupa. bastante coisa. O Bastante tricoline coisa. dá para fazer camisa, dá para fazer Dá. calça. Calça um pouco menos. Normalmente a parte de calça, de bottom, eles usam um produto um pouco mais Mais encorpado. encorpado. Mas Mas, camisa por dá. exemplo, confecção infantil hoje, basicamente se Boa, usa olha. tudo com Gente, algodão. olha que mercado que é esse. Porque é Porque um produto. criança perde roupa todo dia, Exato. Não, né? berço, né? Fazer os enxovais de bebês, praticamente é tudo feito com algodão. Você tem que fazer a almofada do berço, os encostos, o trocador, a roupinha, o. Enfim, se usa muito a tricoline e o algodão para fazer os enxovais de bebê. Camisaria feminina também se usa para dá para fazer com. Até masculina, normalmente as camisas sociais se Sim, tem é um produto mais nobre, né? Com mais fio e tudo mais. Dá para fazer também. Eu tenho algumas que eu usei estampas que eu achei divertidas, camisas mais espojadas para. legal. Olha só, gente. Então, nós estamos falando aqui com o empreendedor nato, que é personal, né? Já Como foi, de né? Não sou profissão, mais. já foi, né? Mas faz academia, pelo menos? Continua fazendo? Voltei agora. Não pode, hein? Personal não pode. E começou lá cedo, né? Trabalhando com a mãe. E hoje tem um clube, chama-se Clube Criativo, Clube mais criativo. mais criativo. E E aí, isso dentro do clube, só para terminar as vantagens do clube. Quando ele paga essa assinatura, ele destrava uma distribuidora, que é a distribuidora do clube mais criativo. tá, Tá? Então, assim, eu falei a operação da empresa de assinatura, do serviço de sim, assinatura. sim, Então, isso já mitigou o risco dele de ele pagar uma assinatura e não ter nada em troca. legal. A partir dali, ele acessa os produtos que a minha marca e outros fornecedores vendem no mercado normalmente, Tá. com um preço muito mais acessível. Então, nós temos produtos hoje que o cliente associado do Clube Mais Criativo chega a pagar 40% mais Olha barato isso, que do que um legal. cliente que não é do Clube Mais Criativo. Muito legal. Só aí você já tem um ganho financeiro tão grande que a tua entrada do clube já é muito vantajosa. Além disso, ele tem frete grátis, frete sim, com um pedido mínimo, mas um pedido mínimo super acessível para o Brasil todo. Ele tem produtos exclusivos, então nós temos estampas exclusivas e linhas exclusivas dentro do Clube Mais Criativo, que só os associados têm acesso. E tem uma parceria de marketing, um fomento de marketing ao associado, um pouco maior do que o não associado tem hoje dentro das marcas. Muito legal. Tá? A gente está tentando e está trazendo soluções financeiras para esses clientes. Então, ter uma máquina de cartão do Clube Mais Criativo, Isso aí. onde a gente vai e negocia taxas pensando em um grupo de associados, não uma negociação individual, pessoa por pessoa, loja por loja, Lógico. né? E trazer outros benefícios, outros parceiros que
enxergam nessas lojas possibilidades para oferecer descontos. Então, é uma bobagem, uma agência de viagem, por exemplo. Sim. Pô, eu quero ser seu parceiro, Cadu, ótimo. Eu vou falar para o meu associado, ó, se você comprar uma viagem que você vai fazer com a sua família ou a trabalho por essa agência, pelo fato de você ser um associado do clube, você vai ter X% de desconto. Então, é juntar a força, sabe, Sidney? Eu acho que o que falta hoje no Brasil, às vezes, são lojas e consumidores finais entenderem que individualmente eles não têm a força que eles têm coletivo. E como é que faz para se tornar um assinante do Clube simples. Criativo? É só entrar no site clubemaiscriativo.com.br. Olha, gente, olha lá. Nós vamos colocar na legenda aqui. É Clube Criativo, clubemaiscriativo.com.br. E aí você se torna um assinante. E você tem uma mentoria para ele, para esse assinante? Era uma coisa legal. Na realidade, assim, o que a gente está agora, a gente está com esse produto, com esse projeto desde o começo do ano. Esse projeto está evoluindo, a gente está trazendo uma série de novidades. Agora vai entrar o consumidor final para o Clube Mais Criativo, mas não como compra de tecido, né? Nós não vamos ser o concorrente da nossa loja. Sim, o que o consumidor final tem? Em ele sendo um membro, um assinante do clube, hoje é gratuito, tá? Ele tem desconto nas lojas assinantes. Então a gente consegue indicar uma loja e ele sabe que ele vai pagar mais barato. Se ele mostrar que ele é um associado do clube, ele vai pagar mais barato nas lojas que também são associadas do que ele pagaria em outras. A gente está montando um estúdio onde a gente vai ter cursos e a gente vai de passo a passo, né? Os cursos de técnicas de artesanato, então ela também vai ter acesso a isso. Muito bom. E aí, para as lojas, a gente vai trabalhar com essa parte de uma mentoria. Então, a gente vai trazer especialistas de várias áreas e fornecer gratuitamente ou dentro já do custo da mensalidade ensinos e um bate-papo sobre várias áreas que esses lojistas hoje têm dificuldade. Então, a gente pode falar de marketing, técnica de venda, parte contábil, precificação. Isso aí. Então, assim, a gente vai trazer esses especialistas para dentro do nosso portal e entregar isso para o nosso lojista para o seguinte: se especialize, melhore, né? Se torne mais profissional, saia do universo de lojista e vá para um universo de empreendedor, de empresário mesmo. Né? Que legal. Gente, que papo bacana, né, Cadu? Eu aprendi muito hoje e quero já te convidar para a gente fazer esse curso dentro da Escola Ana Hickman de artesanato, porque, além de tudo, o artesanato ele pode ser um gerador de rendas ou de terapia para pessoas hoje que, inclusive, ficam em casa sem nenhuma atividade. E homens também, né? Sim. Homens também, homens e mulheres, não tem essa diferença, né? O cara fala, mas o cara fazer artesanato, qual o problema? Na verdade, assim, o que é artesanato? Artesanato é tudo que você transforma com as mãos. Pois é. Então, um homem que faz carpintaria, ele está fazendo um artesanato. Exatamente. Bricolagem é um artesanato, não deixa de ser. Boa. Então, olha só, quero convidar vocês para conhecer o Clube Mais Criativo, saber um pouquinho mais sobre esse mercado de artesanato que gera renda e também é empreender. Então, você que está aqui hoje nos escutando, pegue aí o site do Cadu, veja a história dele, que é uma história realmente, como muitos outros empreendedores que vivem no Brasil, de luta, de desafios, mas ele está aqui hoje sempre criando coisas novas. Então, gente, o empreendedor tem que criar coisas novas todo dia. Você não pode fazer da crise a sua paralisação, não é isso? Tem gente que paralisa na crise e fica esperando a crise passar para tomar uma decisão. Não, gente. O empreendedor bom é aquele que na crise encontra caminhos. Alguém sempre cresce na crise. Sempre. Espero que seja você que está nos assistindo hoje aqui. Não deixe a crise tomar conta de você. Vai para cima. Faça lá artesanato, bolsas. O que dá para fazer mais? Bolsas dá para fazer, colchas dá para fazer, roupas infantis, que eu acho que é um mercadaço bacana demais. Da parte de têxtil, tudo que você puder imaginar dá para fazer. Elas fazem muito a parte necessária, de viagem, né? Mochila para infantil, bolsas femininas, acessórios de viagem, aqueles saquinhos de roupa suja, porta-óculos, necessaire. Ai, que legal. Eu tenho um produto dentro da Fabricarte, por exemplo, que ele já é impermeável por dentro, ele já tem plástico, então para fazer necessaire é muito bom, muito, muito fácil. Dá para fazer pezinho de porta, dá para fazer a parte de confecção, dá para pintar tecido, dá para fazer hoje mesa posta.
é um mercado que está crescendo muito, os plás, né, essa parte, barrados de pano de copa, de cozinha, de lavabo, enfim, tudo que a tua criatividade puder fazer, o artesanato E a têxtil te pessoa não entrega. precisa ter uma máquina de costura no momento, né? Não precisa, Ela não é necessário. É bom, mas é não é bom, mas necessário. ela pode começar com agulha, pode começar com um método um pouquinho mais, né, um pouquinho menos tecnológico, depois vai para uma máquina de costura. Quanto custa uma máquina de costura hoje Isso que eu caseira? falo, tem máquinas hoje, máquinas domésticas simples, né? Para quem está começando, por R$ 800. Olha aí, gente, e vai pagar em 10, 15 vezes, né? E aí depois tem as máquinas que vão se aperfeiçoando, mas para começar, às vezes, a fazer esse artesanato, não é tão caro quanto parece. Cadu, eu quero te agradecer esse momento fantástico que nós tivemos hoje aqui nesse Empreendedorismo na Veia, porque o que a gente quer fomentar aqui no Brasil é que você, que hoje está aí vivendo de Bolsa Família, não sabe para onde vai, essa é uma oportunidade de você sair desse mundo pequeno e crescer. Cresça na sua mente primeiro. O empreendedor, ele tem que ter a mente de prosperidade. Né? O empreendedor que não tem mente de prosperidade, ele fica falido, ele fica pensando só em coisas ruins. Então, gente, vem empreender. Faça alguma coisa para iniciar. O primeiro passo é esse. Essa história hoje do Cadu, eu espero que tenha sido um grande estímulo para você. Cadu, muitíssimo obrigado. Foi uma aula que você deu aqui para a gente. Espero que você tenha muito sucesso e traga muita gente para empreender junto com você. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas se eu me estendi ao Nada, foi bacana demais, cara. Foi ótimo. E eu deixo o recado, assim, um pouco como foi a minha história, a história da minha família. Não tem idade, não tem dificuldade, tem vontade. Se você tem vontade, tem capacidade, tem uma boa ideia, comece. Outro dia eu ouvi uma frase que eu estou tentando trazer para mim, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Ninguém vence um homem com paciência. Ninguém vence um homem paciente. Tenha paciência, faça as coisas com calma, melhore, 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 que tenho certeza que um dia o resultado chega. É isso aí, gente. Olha que recado bacana. Então, Cadu, muito obrigado. Eu agradeço. Que Deus abençoe cada dia mais o seu negócio, que você consiga transformar muitas vidas que hoje estão nos assistindo. Obrigado, gente. Obrigado aí, mais um episódio Empreendedorismo na Veia. Obrigado, gente. Vamos lá para o próximo, hein?